Capítulo 10 de Provérbios, ele marca uma mudança na estrutura do livro, na estrutura de como Salomão apresenta a sabedoria. A partir daqui, a cada capítulo, a gente vai ter uma coleção de pequenos provérbios, de questões curtas, diretas, mas poderosas. São contrastes, onde ele coloca uma diferença entre o sábio e o insensato. O tema central é a relação entre o caráter e a consequência. E é sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Mas primeiro me diz, você acredita em sorte? Ou você acredita em consequência? O capítulo 10, ele é bem direto. Aliás, ele é o mais direto de todos. Ele é um manual da causa e efeito da vida. Aqui a Bíblia tira as máscaras e nos mostra que a justiça, que é o agir correto, que é o ter sabedoria, e a perversidade, que é o agir torto, são caminhos com consequências garantidas. Ou você é justo e tem as suas consequências, ou você é perverso e também tem as suas consequências. Não tem meio termo. Não tem essa história de meio bonzinho. Eu faço uma coisinha bem aqui ou lá. Não, não tem. O sábio, ele vai colher vida e o insensato vai colher morte. Lembra que nós falamos no capítulo anterior, no capítulo 9, né, da sabedoria das duas mesas, do convite para as duas mesas? Numa mesa você tem vida e na outra mesa você tem morte. Vamos entender como que o seu cérebro está construindo essa colheita. Sim, nosso cérebro é quem constrói isso. E como é que a neurociência prova essa lei da consequência? Vamos aos versículos? No capítulo 10, o Salomão traz um monte. O capítulo é cheio desses contrastes. Olha como começa. Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Você percebe como ele vai trazendo esse contraste entre o certo e o errado? O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. E aí eu quero chamar uma atenção no versículo 6. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. E olha o 7. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. E lá no verso 22 diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Isso tudo prova o quê? Isso tudo mostra o quê? A justiça leva à vida e a maldade leva à morte. Agora, e no seu cérebro? Como é que funciona? O que é justiça e o que é perversidade no seu cérebro? São trilhas neurais. Toda ação que você repete, por exemplo, falar a verdade, você sempre fala a verdade. Se você mentir, você sempre mente. Se você trabalha sempre com diligência, se você sempre é preguiçosa, isso tudo vai reforçando um caminho específico. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, dependente da atividade. Então, quando você faz algo, você sempre vai fazer. Já percebeu como disciplina, por exemplo, é isso? Assim, eu não gosto de academia, mas você começa a ir. Vai um dia, vai dois. Se força a ir, mantém a sua disciplina, aquilo acaba virando um hábito. Isso acontece, gente, pro lado bom e pro lado ruim. O nosso cérebro, ele não identifica. É você que tem que aprender a identificar e escolher quais são os hábitos, quais são as atividades que você vai fazer com consistência para que a neuroplasticidade do seu cérebro crie essas conexões neurais. A Bíblia chama isso de lei da colheita. Quando Salomão fala sobre o sábio, sobre o justo, ele constrói caminhos neurais fortes que levam ele para a prosperidade. Através do quê? Através da diligência, através das escolhas, através das atividades. E o insensato? O insensato, preguiçoso, ele deixa o caminho da ruína se fortalecer cada vez mais. Você não colhe o que deseja, você colhe o que planta com as suas ações repetitivas todos os dias. Veja o que esse capítulo fala lá no versículo 20. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. O que significa isso?
que a língua é o tema central, né? No versículo anterior fala, no muito falar não falta transgressão. Então tudo começa na sua língua, na sua maneira de falar, nas suas palavras. A sua comunicação é o termômetro direto da sua mente. Sabe aquela frase que a gente brinca que é frase de para-choque de caminhão que você lê, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Isso é verdade. A sua boca só vai falar, você só vai se comunicar aquilo que tá lá dentro de você. O insensato, ele fala demais. Sem filtro da CEO. Ou sem o filtro do córtex pré-frontal, como a gente já viu aqui em outros capítulos. Isso acontece porque o cérebro do insensato, ele não está treinado a ter uma inibição de resposta. É como se ele não tivesse freio no discurso dele. Ou como se esse freio tivesse quebrado. Às vezes, em alguns relacionamentos, você percebe, nossa, essa pessoa não tem freio. Ela fala sem pensar. Por quê? Porque ela age daquela maneira. As conexões neurais dela já estão indo para esse caminho. O sábio, por outro lado, ele usa a língua como prata escolhida, ou seja, como algo valioso. Ele seleciona melhor as palavras. Ele ativa algumas áreas do seu cérebro responsáveis pela empatia, pelo controle, né? Ele pensa antes de falar. Se você está falando demais, se você está fofocando, se você está sendo impulsiva, tanto nos seus relacionamentos diretos ou nas redes sociais, sabe aquela história de que você vê um post e você tem que comentar, você tem que causar alguma intriga, você tem que se expor? Calma, calma, você não tem que. Você está fortalecendo cada vez mais essa trilha do insensato na sua mente. E qual a consequência disso? Você vai colher, com certeza, transgressão. Você vai colher, com certeza, sobrecarga, ansiedade. A sua paz, ela está diretamente ligada à sua capacidade de se calar em algumas situações. Que a minha fraqueza, a minha vulnerabilidade seja a sua força. Eu tenho algum tempo praticado isso, principalmente em conversas. Algum tempo atrás, uma pessoa começou a me atacar, né? Através do WhatsApp, era uma pessoa mais próxima, era uma cliente, e ela começou, e na hora que vem o ataque, na hora que vem aquela mensagem, qual o primeiro impulso? Eu vou responder à altura, porque eu não levo desaforo para casa, e eu parei. E eu lembrei dos conselhos de Provérbios. E a minha resposta foi, ok. Eu não me desgastei, eu não fiquei ansiosa. Você sabe que a ansiedade te leva a problemas sérios, como a compulsão alimentar, como gastar, te leva a vícios, te leva a uma busca de dopamina. Eu simplesmente respondi ok. E calei a situação. Qual a consequência que isso me trouxe? Uma paz que vocês não têm ideia. Então, às vezes, a paz está no se calar, no ficar quieta. Então, vamos parar de ficar culpando a falta de sorte e assumir a responsabilidade da nossa vida? Vamos assumir a responsabilidade pelas trilhas que nós estamos construindo na nossa mente e na nossa vida? Provérbios 10, ele te dá um contraste por dia, uma escolha que você pode fazer. Você vai escolher um e se comprometer a viver o lado justo, ou se compromete a ser uma insensata. Por exemplo, hoje eu não vou ser preguiçosa, hoje eu vou ser diligente. Hoje eu vou me calar, eu vou ouvir mais do que falar. A cada dia você vai fazendo uma escolha. Então, escolha o contraste diário. Esse é o meu mapa de hoje, o primeiro passo do mapa de hoje. Escolha o contraste diário. Escolha hoje. Hoje, o que você vai escolher? Ser sábia ou ser insensata? Segundo, treino da inibição. Como é que você treina inibir a sua língua? Antes de falar ou digitar algo, né, na hora da raiva, do impulso, force uma pausa de 10 segundos. Force uma pausa. No começo, uma coisa que eu fazia muito no começo, às vezes dependendo da situação, né, do calor do momento, eu ainda faço. Eu abro se eu tô na rua principalmente, eu abro meu bloco de notas do celular e eu começo a escrever tudo que eu tenho vontade.
Esse exercício é chamada escrita terapêutica, né, na psicanálise, e ela é uma ferramenta poderosa. Pega um pedaço de papel, escreve tudo que você queria responder para aquela pessoa. E apaga. E deixa de lado. Emocionalmente você colocou para fora, mas você não feriu o outro. E você não terá essa consequência. Então, essa escrita ou essa pausa, por mais simples que ela seja, ela começa a religar o seu córtex pré-frontal, para que você use a prata escolhida, ao invés do falar perverso. E o terceiro, a neuroplasticidade intencional. Sim, você pode criar e desenvolver conexões neurais intencionalmente. Então lembre-se, toda ação justa que você repete é um tijolinho a mais na sua casa da sabedoria. Lembra que a sabedoria você tem que criar os pilares, e é você quem cria isso. Se você quer colheitas de vida, você tem que mapear essas trilhas da justiça. Não existe atalho para a colheita. A justiça e a paz são partes de um mapeamento cerebral diário. Comece a trilhar, comece a traçar o seu caminho hoje.